Olá, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E quem está em pauta hoje é o vereador Fernando Mendes, ele que é o presidente da Comissão de Administração Pública, é membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, de Finanças e Orçamento, de Política Urbana. E até o dia da gravação, hoje do Em Pauta, o vereador já protocolou ao Executivo 169 indicações. Tem também 8 projetos protocolados. Então, vereador Fernando Mendes, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Em Pauta. Na minha abertura, falei de algumas comissões, o trabalho de indicações também ao Executivo. De que maneira que você avalia o trabalho que fora realizado até aqui? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço muito à TV Câmara por esse espaço cedido aos vereadores, porque somente assim nós conseguimos externar aos nossos munícipes, aqueles que nos colocaram aqui para a função de vereador, acerca dessas indicações, dos projetos, do nosso trabalho, que tem sido intenso. Esse pós-pandemia começou de uma maneira que nós podemos dizer assim, com uma série de ações, e hoje nós vamos falar sobre algumas delas. E, vereador, nós vamos falar justamente sobre o trabalho que fora realizado até aqui, porque foi aprovado aqui na Câmara Municipal e o prefeito Dário Saad sancionou a lei que autoriza o translado de animais domésticos de pequeno porte no transporte público coletivo municipal aqui da cidade de Campinas. Quase um ano em vigor. Qual que é a sua análise, qual que é a importância dele na prática e como que surgiu essa ideia lá atrás, para depois discutir aqui na Câmara e depois ser sancionado? Então, nesse último ano, Campinas teve, não no último ano, mas nos últimos anos, Campinas vem crescendo no volume de atenção aos animais, com castramóvel, com clínicas móveis veterinárias e fora as clínicas e locais de atendimento para, de forma particular para muitos animais. Então, isso gerou uma pauta para nós, isso gerou uma demanda no nosso gabinete, pessoas que não poderiam entrar nos ônibus, por exemplo, para transportar seus animais. Então nós criamos uma redação, criamos esse projeto e levamos para casa. Isso foi avaliado, tivemos audiência pública, inclusive, juntamente com a INDEC, para poder organizar a questão de autorização dentro dos ônibus, e chegamos ao denominador comum através das normas, né, por conta do animal pesar até 16 quilos, eles estarem em caixa bem seguras, com portinhola, não pode ter alimentação dentro desse material de transporte, e a pessoa que está levando o animal ter toda uma responsabilidade, não transferir responsabilidade nem a terceiros nem ao motorista. Então, em cima disso, depois de audiência pública, depois de passar pelas comissões, esse projeto foi aprovado e muitas pessoas têm nos agradecido acerca disso. Nós já estamos criando, inclusive sobre esse projeto, uma emenda para fazer valer também para os Ubers e os táxis, porque eles já estão trazendo para nós que alguns Ubers, alguns motoristas de táxi ainda estão questionando se leva ou não o animal. Isso é por conta dos atendimentos para os munícipes gratuitos que cresceram em nossa cidade. Então foi um projeto de excelência que teve uma repercussão muito boa dentro da casa, e a aprovação e também a sanção do prefeito ajudou muito a cidade de Campinas. Eu acho que é importante a gente salientar isso, né? Porque milhões de residências por todo o país e milhares de pessoas aqui na cidade de Campinas têm animais domésticos. E aí uma simples ida até o veterinário, até um centro específico para animais, que para muitas pessoas é algo simples, é algo tranquilo que você vai e leva. Para quem não tem o seu veículo, virava algo muito complicado, trazendo transtorno, porque a gente sabe que hoje o animal ele tem que tomar as vacinas, ele tem a questão da tosse, a questão do banho, ele vai muitas vezes até o veterinário, cuidar da saúde. E aí esse projeto, então, sob a demanda da população, vocês conseguiram resolver essa situação? Exatamente, porque não só nós colocamos também os congêneres, então não só ir até a clínica, não só ir até o médico, mas também no TOS, até a pessoa que vai levar no fim de semana para o seu familiar, ou seja, há uma condição hoje da pessoa também fazer com que o seu animal, através da condução pública, possa chegar ao seu destino.
Para quem está nos acompanhando, não conhecia este projeto, claro que tem algumas determinações. O animal pesar no máximo 15 quilos, ele precisa estar em uma caixa de fibra de vidro ou de outro material que seja resistente, não pode prejudicar a comodidade e segurança dos passageiros. Então é importante dizer que tem determinações, não é simplesmente levar o animal com ele. Exatamente, existem regras, isso estabelecido por lei, e até o momento, nesse um ano depois da lei ter sido aprovada, sancionada, regulamentada e colocada em funcionamento, não temos tido nenhum tipo de problema. Vereador, ainda sobre esta causa animal, que a gente sabe que tem muitas demandas, muitos problemas também, foi aprovado aqui no plenário e também depois sancionado pelo prefeito, a lei que prevê a criação, por meio de parcerias pública e privada, de um hospital veterinário público no município de Campinas. Ele faz esse atendimento de forma gratuita, é dedicado às famílias de baixa renda. Como que vocês continuaram pensando no assunto das pessoas que têm um animal doméstico? Então, por se tratar de parceria público-privada, os investidores que irão participar dessa licitação, naturalmente, eles querem ter o retorno para eles. Então, foi definido da seguinte maneira: 30% do todo o atendimento de remédios, de cirurgias, é para as pessoas que provarem ser de baixa renda e que não têm condição de pagar. Então, eu acredito que depois agora dessa pandemia, muitas empresas já procuraram o governo, querendo saber, querendo fazer a sua inscrição. A partir do momento que o prefeito abrir essa licitação, naturalmente vai ser uma licitação muito concorrida, porque muitas empresas, inclusive fora de São Paulo, querem participar. Vai ser nós temos dito, Campinas, por ser uma metrópole, ela tem que se comportar como metrópole. E falta em Campinas, existe essa falta na nossa região de um hospital público veterinário que dê a atenção tanto àqueles que podem pagar, como também para aqueles que são de baixa renda, que não têm condição. Isso vai ajudar a cidade de Campinas, isso vai ajudar muitas pessoas que muitas vezes nos ligam precisando de coisas simples para os animais que muitas vezes só uma clínica móvel não resolve. Vereador, a gente já falou então do primeiro projeto há pouco, que permite àquela pessoa que não tem o seu veículo próprio a levar o animal junto em um transporte público. Para essa família que é de baixa renda, ela consegue cuidar da saúde do animal em um hospital veterinário. Existe esse olhar para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que estão passando por dificuldades? Essa é uma missão que o senhor tem, olhar para essas dificuldades das pessoas e tentar solucionar os problemas? Com certeza, e a importância do hospital é porque no hospital terá internação. Muitas vezes uma clínica móvel, a pessoa vai, ela tem que pegar o animal e levar de volta. Mas às vezes tem cirurgia, às vezes tem transfusão de sangue, às vezes tem uma série de ações que só o hospital vai garantir essa condição. E essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas de baixa renda, naturalmente elas serão atendidas dentro desse percentual que está na lei, na parceria público-privada. Dentre os serviços prestados, então, que o vereador Fernando Mendes está citando, tem consultas veterinárias, vacinas, exames, internação, UTI, castração e cirurgias. Esta é uma iniciativa bastante recente no país, né, vereador? Exatamente, é um serviço completo e é uma coisa um tanto assim cara, vamos dizer assim, porque a prefeitura ela entra com o espaço, né, com a terra, e os investidores entram fazendo toda a construção, toda a organização mediante projeto. Porém, o que a gente vê é que os interessados são inúmeros. Muitas pessoas, muitos grupos interessados em custear tudo isso, e até muitos são grupos que nem são da área veterinária, são grupos investidores, mas eles querem que Campinas tenha essa excelência nesse tratamento. Estou conversando hoje com o vereador Fernando Mendes, ele que está em pauta sobre aqueles projetos que são discutidos, votados, aprovados, para você que está em casa nos acompanhando, saber o trabalho que é realizado aqui na Câmara de Campinas pelo vereador e as leis que estão em vigor aqui no nosso município. Vereador, quero conversar com você agora sobre educação e também sobre segurança alimentar, porque há uma preocupação, recentemente foi aprovado aqui o substitutivo total ao projeto de lei,
sobre a plantação de Ora Pro Nobis nas escolas municipais que possuem hortas, o desenvolvimento de receitas culinárias para aplicação no cardápio escolar, claro que sob uma coordenação de uma equipe de nutricionistas do Programa de Alimentação Escolar do município de Campinas, uma planta que traz muitos benefícios. Como que essa pauta chegou até o senhor de colocar Ora Pro Nobis para as crianças nas hortas e nessa alimentação? Olha, outubro do ano passado, nós fizemos uma tribuna livre mediante o Dia Mundial da Alimentação, onde eu convidei o presidente da SEASA, a secretária de Ação Social, eu convidei o CONUTRE, né, o Conselho de Nutrição aqui da cidade de Campinas, com todas as pessoas envolvidas na alimentação escolar. Então, foi uma reunião muito interessante para a gente entender como funciona o cardápio da escola. Então, todos os nutricionistas envolvidos, ali surgiu a ideia, a conversa sobre Ora Pro Nobis. Então, foi exatamente naquele ambiente que nós começamos a desenhar uma redação acerca do projeto de colocar não só nas hortas pedagógicas que já existem nas escolas, mas também ir para o cardápio da merenda escolar. Todos os nutricionistas envolvidos naquele dia foram unânimes por conhecer esse superalimento que é o Ora Pro Nobis, que já é muito difundido nas mídias sociais, mas que está muito longe ainda da mesa de muitos brasileiros. Muitos já usam mais como medicamento do que até por alimento. Então, em cima disso, nós criamos esse projeto, um projeto que passou por muitos pareceres, inclusive pelo Conselho de Alimentação e também pelo Conselho Pedagógico, ou seja, todos se envolveram com relação a isso, e o resultado foi o sucesso dessa aprovação na casa, já em primeira e segunda votação, e já está sendo sancionado pelo nosso prefeito. E, vereador, é interessante essa questão pedagógica, né? Porque as crianças aprendem a ter este cuidado, então, a partir do momento que ela faz essa plantação na própria escola dela, depois retira e ela se alimenta daquilo que ela plantou. Então, esse conhecimento eu acho que é fundamental, porque tem a parte de meio ambiente, de você cuidar de uma horta, de saber como que ela vai crescer, e depois tem o benefício da parte alimentar, porque você vai estar adquirindo muitos nutrientes. Exatamente, é uma forma inteligente de fazer existir essa alimentação, porque é de fácil manuseio, né, e também é uma coisa barata. E que sai do cuidado dos próprios alunos. E já existe também, já está sendo falado no meio das nutricionistas que assim que começar a plantação, que já vai começar agora, eles vão fazer um tipo de concurso de culinária para ver a melhor receita, ou seja, é só benefício para a cidade. Põe criatividade ainda para poder utilizar o produto. Lembrando, Ora Pro Nobis é uma planta fonte de muitos nutrientes, é nativa, é abundante aqui no nosso país, tem 25% de proteínas na composição, controle do colesterol, ajuda a evitar a anemia, então é algo saudável pensando neste cardápio nas escolas. Antioxidante, anti-inflamatório, é muito bom. Ótimo. Vereador, a gente continua falando, a gente está falando de educação, de segurança alimentar, a gente passa para a saúde, são assuntos que estão interligados, mas agora a gente fala sobre uma lei aqui no município, a criação do Banco Municipal de Materiais Ortopédicos, que pode ser doados por pessoas físicas ou jurídicas para distribuição gratuitas, ou até por empréstimo, ou até em definitivo, para uma população carente que está em situação de vulnerabilidade social. E também esta ideia foi através de demanda? Com certeza. Essa é uma das grandes demandas da cidade de Campinas, do nosso estado, né, no Brasil inteiro. Existe uma fila muito grande de pessoas que estão em período de convalescência, precisando ou de cadeira de roda, ou de cadeira de banho, ou de muleta, ou de colete cervical. Eles estão precisando. Então, como é feito isso hoje? Normalmente as demandas chegam, o poder público não tem a condição de atender como deveria, e é feito o que nós falamos entre a gente, entre os vereadores, que é uma atenção sem muita responsabilidade. Por quê? Porque se uma pessoa liga e diz assim, olha,
vereador, eu preciso de uma cadeira de rodas. Você não pergunta quantos quilos ela pesa, você não pergunta qual a altura dela, você não pergunta nada disso, você sai atrás da cadeira de rodas. A gente não sabe se a cadeira está boa, se ela vai aguentar 6 meses ou 1 ano. Com o banco de materiais ortopédicos vai haver um credenciamento de tudo isso e vai ser feito algo com responsabilidade. Então, é um homem, é uma mulher, é uma criança, então as pessoas que vão ser atendidas vai ter uma responsabilidade. E o bom desse projeto, que virou lei, que já está sancionado e sendo regulamentado pela Secretaria de Saúde, juntamente com a assistência social, é que as empresas elas podem também fazer doação, não só o munícipe, mas as empresas elas podem receber uma solicitação do poder público e elas doarem 200, 300 cadeiras de rodas, ou seja, coisas que só vão eliminar uma fila muito grande que tem na cidade de Campinas. Você entende que este projeto de lei vai ao encontro de uma necessidade dessas pessoas e também tem o intuito de dar autonomia e qualidade de vida para essas pessoas? Com certeza, porque dentro do Ministério de Cidadania existem verbas, inclusive específicas para atender banco de materiais ortopédicos. Nós temos 5.658 prefeituras, apenas umas 80 têm banco de materiais ortopédicos no Brasil inteiro. Então, existe até uma falta de comunicação com os setores que têm verbas específicas para esse fim. O que isso gera? Gera essa fila. Então, com um banco de materiais ortopédicos funcionando, sendo cuidado por profissionais, naturalmente vai fazer com que as pessoas que precisam, as pessoas que necessitam, sejam atendidas com qualidade. E é importante dizer que esse projeto ele dá a garantia para a pessoa em definitivo, ou pode ser um empréstimo por um período que ela esteja precisando e talvez ela esteja numa outra fila. Existem essas duas possibilidades. Normalmente a prefeitura, o poder público, ele faz a coisa em definitivo. Mas como a lei define que a pessoa pode também, uma vez não tendo como usar, ela pode devolver, eu creio que ela vai fazer com que vai chegar para ajudar outra pessoa. Continuando aqui o Em Pauta com o vereador Fernando Mendes, desde 2017 e esse ano, agora em 2023, o senhor fez uma nova indicação ao Executivo para que se tenha no município a implantação do programa Creches Noturna. Para quem está nos acompanhando, qual que é essa demanda e qual que é a sua ideia? Eu, particularmente, ainda não entendi por que Campinas não tem creche noturna. Nós temos cidade de 200 mil habitantes, 300 mil habitantes que tem creche noturna. Você vai aqui para Carapicuíba, você vai em São Vicente, lá tem creche noturna. E eu aproveitei agora, eu retomei essa iniciativa, porque está sendo anunciada a construção de 16 novas creches dentro da cidade de Campinas, região norte, sul, centro-oeste, enfim. Em toda a nossa cidade, 16 creches estão sendo apontadas como, logo, em determinado momento, sendo aí construídas para eliminar essa grande demanda que existe. Então, a creche noturna, ela se faz necessária porque, segundo a associação, a SIC, né, Associação de Comércio aqui da cidade, nós temos hoje, em média, trabalhando em período noturno, uma média de 12 mil mulheres que trabalham em período noturno. A metade dessas mulheres tem filhos. E a metade dessas que tem filho é filho em idade de creche. O que acontece? A pessoa coloca a sua criança às 7 horas da manhã na creche, 8 horas da manhã, às 17 horas, às 18 horas, ela tem que retirar a criança. Só que ela entra no serviço às 13 horas. Quem é que vai retirar essa criança? Então, a ideia é que a pessoa possa fazer com que a criança entre no horário de meio-dia, 13 horas, e quando a mãe voltar, pegue seu filho na creche. E isso é válido, porque nós temos uma população gigantesca, nós temos um centro da cidade, nós temos distritos aonde poderíamos colocar essas creches. Então, no governo passado, foi assim, de uma forma muito tímida, ventilado essa possibilidade de ser construída essa creche. E depois veio a pandemia, naturalmente, fez com que muitos projetos que estavam em andamento parassem. Porém, agora nós estamos num pós-pandemia, mas as crianças não deixaram de nascer. Tem muita criança precisando de creche.
Vereador, eu fiz também uma pesquisa para exatamente corroborar com isso que você está dizendo. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 180 mil mulheres trabalham aqui no município de Campinas. Deste total, aproximadamente 18 mil atuam no horário noturno e a metade são mães. Então, a gente está falando de uma questão de educação para que essas crianças fiquem numa creche, fiquem num período, mas a gente está falando de emprego também ou de desemprego, né? Exatamente. Nós não estamos, não é construir uma creche noturna, é usar a estrutura que tem, apenas fazer com que se estenda. E, inclusive, quando nós começamos a fomentar essa questão da vez passada, muitos servidores da educação nos ligaram, dizendo, olha, como é que a gente faz para dizer que nós queremos trabalhar na creche noturna, na forma noturna, sair do turno vespertino, por exemplo, e ir para a parte noturna. Então, é uma situação de necessidade e pode, inclusive, garantir o emprego daquelas pessoas. Muitas pessoas deixam de trabalhar porque têm que cuidar do filho e não tem com quem deixar. Então, assim, a gente pensa muito no convencional, no padrão, né? Trabalha de manhã à tarde. Só que tem muitas mulheres, ainda mais hoje com a questão do desemprego, que elas precisam e às vezes acaba trabalhando à noite e não tem com quem deixar o filho. Exatamente. O município só tem a ganhar com essa iniciativa, porque Campinas não é uma cidade comum. Se você pega uma cidade que tem aí 250, 300 mil habitantes e no centro da cidade eles têm uma creche no período noturno, Campinas pega um distrito como Campo Grande e ali tem 300 mil pessoas. Pode ter uma creche. O centro da cidade atenderia mais outra, e assim, o Ouro Verde outra, e assim por diante. Então, não é um exagero, não é uma situação populista, não é nada, é uma questão de necessidade e aproveitando que o prefeito está falando de construção de creche. E esse projeto já existe em alguma outra cidade ou algum outro país? Está dando certo? Olha, eu fui particularmente visitar São Vicente, eu fui na Secretaria de Educação, eu visitei os locais onde tem creche noturna, eles só tem uma lá, por questão do tamanho da cidade, mas disseram, olha, nós utilizamos o mesmo espaço da creche normal, de uma creche normal e só apenas estendemos para o lado noturno, tudo com apoio do Ministério da Educação e Cultura. Ou seja, não tem nada que impeça que a coisa aconteça, basta um pouco de boa vontade. Para a gente poder encerrar o Em Pauta, passa rápido, viu? Tem muitos projetos aqui, então por isso que a gente está aqui num ritmo mais acelerado, para a gente poder falar agora sobre esporte, sobre atividade física, porque a primeira pista de parkour no Taquaral tem a implantação, foi solicitado para a prática de parkour no antigo cartódromo da Lagoa do Taquaral. Como que surgiu, como que chegou até o senhor para fazer essa construção, vereador? Olha, o parkour é um esporte de deslocamento, é muito conhecido por conta dos filmes, se vê as pessoas pulando, subindo parede. Mas né? saltando de um lugar para outro. De um lugar para o né? outro. Então, nós começamos a conversar com praticante de parkour. Normalmente, esses praticantes saem dos skatistas. Só que eles não têm o local para praticar. Eles não, ou eles usam o próprio ambiente do skate, ou eles usam praça, ou eles usam sacadas, ou seja, eles fazem a coisa acontecer. Improvisado, né? De forma improvisada. Então, nós começamos a conversar com grupos de parkour e no meio deles tinha uma arquiteta praticante que disse, olha, eu consigo desenhar um projeto para poder fazer acontecer na cidade. E conversando com a Secretaria de Serviço Público, a Secretaria de Esportes, era exatamente essa deficiência que eles tinham. Eles falavam, poxa, a gente pode até tentar construir, mas a gente não sabe quais os tamanhos dos obstáculos, quais as medidas. É uma coisa nova para nós. É muito específico, né? Como o parkour vai ser o próximo esporte olímpico, assim como o skate agora entrou, o parkour também será o próximo esporte olímpico, nós conseguimos, conversando com alguns empresários, juntamente com o prefeito da cidade, e um deles, por também ter entre os parentes, pessoas praticantes, ele se decidiu em nos ajudar desde que a prefeitura cedesse um espaço. E foi cedido um espaço dentro do Taquaral para fazer em medida, inclusive o projeto do parkour que vai sair ainda esse ano, ele tem medidas para competição.
Ou seja, Campinas não vai ter apenas uma pista de parkour, vai ter um espaço que pode gerar torneios, campeonatos e assim a cidade, mais uma vez, sair na frente com esse esporte que já tomou conta da Europa, vai ser olímpico e de Campinas vai se espalhar dentro do estado de São Paulo. Você entende que é uma medida importante para a gente continuar ocupando os espaços que são públicos? Ah, com certeza, porque o parkour ele já é praticado em algumas academias com algumas restrições e poucos, vamos dizer assim, obstáculos para as pessoas que estão em convalescência, pessoas que estão fazendo fisioterapia, pessoas idosas, jovens. Então, de uma forma muito tímida, trazendo essa questão para um parque, avisando que Campinas e região vai ter exatamente um local específico para isso, vai fazer com que o esporte cresça, vai provocar outros municípios a também construírem e, acima de tudo, valorizar aqueles que escolheram esse esporte como prática. Vereador, para a gente poder encerrar, no nosso Em Pauta hoje a gente falou sobre projeto na área de esporte, de atividade física, a gente falou na questão de saúde, a gente falou da causa animal, nós falamos sobre segurança alimentar, sobre educação. Até o dia desta gravação, o senhor já fez 169 indicações ao Executivo, e isso tem a ver com segurança de trânsito, isso tem a ver com poda de árvore, que é uma preocupação, principalmente neste início de ano, com as chuvas intensas. Para você, para quem está nos acompanhando, o seu foco ele não fica específico em um determinado assunto. Existe uma demanda, você vai na educação, na saúde, no esporte. O seu olhar é um olhar macro na cidade de Campinas? Exatamente. Nós podemos, inclusive, falar sobre a segurança. Hoje mesmo eu tive uma grande reunião com o secretário de Segurança aqui da cidade, onde nós temos um projeto que virou lei, que já está sancionada na cidade, está sendo regulamentado para a blindagem dos carros da Guarda Municipal. Então, os carros, não todos os carros, mas aqueles de apoio tático de forma mais pesada, que é a média de 10, 12 carros, esses carros nas próximas licitações serão blindados, que é para cumprir a lei que já existe na cidade. Então, nós temos outros projetos, como, por exemplo, a questão da visão. Nós temos toda uma atenção para fazer com que a optometria esteja estruturada dentro da cidade de Campinas, através do nosso Outubro Brilhante, porém que vá, nos próximos concursos, o profissional seja contratado para atender nos postos de saúde. Como você falou, nós não ficamos parados em relação a uma só bandeira, nós tratamos de uma forma ampla. Por exemplo, na ação social, nós temos um projeto de emprego para morador em situação de rua, que hoje já temos mais de 100 pessoas empregadas, com carteira assinada, trabalhando, que antigamente elas tinham apenas até o curso, ela recebia o diploma. Nós estendemos isso com a licitação inclusiva, e todas as empresas que ganham uma licitação na cidade de Campinas, ela tem uma obrigação de dar um emprego para o morador em situação de rua. Fazendo isso, a gente conclui aí todas as áreas, fazendo com que o município de Campinas seja atendido. Vereador Fernando Mendes, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Passou muito rápido, então já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente continuar falando sobre o trabalho que está sendo desenvolvido. Eu que agradeço o município da cidade, agradeço a TV Câmara e vou ficar aguardando então esse convite. Combinado, e eu aguardo você também. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.